Então, microcontroladores são circuitos integrados que possuem em seu interior todos os componentes necessários ao seu funcionamento, dependendo unicamente da fonte de alimentação externa. Pode-se dizer que os microcontroladores são computadores de um único chip. Então, a figura 1 ilustra os componentes de um microcontrolador típico. Tá? Então, o que acontece, tá, gente? O que vem a ser esse microcontrolador? Vocês sabem o que é um CI? Não. Né? Então, CI se chama circuito integrado. Tá? O que vem a ser esse circuito integrado? O circuito integrado são circuitos, né, que combinam alguns componentes, né, eletrônicos dentro de uma pastilhazinha, de um CI, de um circuito integrado. Então, geralmente, ele fica aqueles componentes, né, que parecem uma baratinha. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, estão vendo aí na tela? Sim, sim. Tá? Então, aqui, ó, esses aqui são circuitos integrados. Tá? Então, onde dentro desse CIzinho, ele tem, né, alguns circuitos, que podem ser digitais ou analógicos. Então, eles podem ter, vocês estudaram eletrônica digital e analógica, correto? Correto. Pessoal, então, aí acontece. Eu tenho CIs, né, que eu posso, né, ser utilizado, CI de amplificador operacional, que vocês devem ter visto. Então, o CI de amplificador operacional, ele vai ter alguns componentes que fazem o quê? Né, a amplificação dessa tensão. Então, ele pega uma tensão mínima, então ele amplifica essa tensão, né, de uma forma maior. Tem circuitos amplificadores de corrente. Então, os TDAs, por exemplo, são circuitos que é utilizado muito em áudio. Né? Então, eles pegam, né, essa entrada e eles amplificam essa corrente e essa situação. E aí vocês têm alguns tipos de circuitos integrados. E o microcontrolador, ele é um circuito integrado, sendo que ele tem, né, algumas componentes, alguma estrutura de um computador, como se fosse, vocês vão ver um CLP lá na frente, vocês vão ver que o microcontrolador tem essa capacidade. Tá? Então aqui, ó, vamos botar aqui só para vocês verem, o circuito integrado por dentro, ele é dessa constituição, e a estrutura, né, dele é da seguinte forma. Tá? Então, ele pode ter aqui, por exemplo, circuito integrado. Tá? Então, tem encapsulamento diferente, mas continua sendo circuito integrado. Pessoal, estão me ouvindo aí direitinho? Sim, tô dando para escutar. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um circuito integrado. Internamente, olha como que ele é constituído. Tá? Então, tem umas portas aqui, porta lógica, tem a porta aqui inversora, tem a porta aqui, né, OR. Então, ele entra, né, dentro de um flip-flop e faz, né, certas situações. Por quê? Às vezes você tem um circuito que você necessita de fazer uma função que sempre se repete. Então, eles montam um circuito integrado daquela função. Vou dar um exemplo para vocês. Esse CI aqui é chamado de 555. Então, dependendo de como você, né, faz, né, a ligação, né, externa dele, aqui, ó, no pino 3 dele, que é o output, a saída, ela vai funcionar de uma forma distinta. Por exemplo, você pode utilizar ele como uma forma chamada de astável e monoestável. Da forma astável, ele sai pulsante, então ele sai uma frequência. Tá? Então ele sai uma frequência, uma onda quadrada. Então, ou 0 ou 5 volts, entendeu? Então, aí, quem vai dar esse sinal vai ser a frequência que é calculada, né, de um cálculo. Tem um software chamado App Invento, desculpa, estou viajando aqui, Electrodroid, que ele tem um cálculo de calculadora de 555 e tem outras coisas de eletrônica bem bacana. Por exemplo, se você... Aí a outra forma dele é monoestável. Tá? Como que é a forma monoestável? Assim, quando você tem esse gatilho dele aqui, ele vai, né, liberar no pino 3 por um determinado tempo e depois desliga. Então, ele é um quê? Um temporizador. Então, dependendo da forma que você monta ele, você tem essas duas opções. Ou ele funciona como um oscilador, ou como um temporizador. Então, dentro dele tem uma estrutura específica. Por exemplo, 4017. 4017 ele é um sequencial. Quando você, né, dá um pulso, né, na entrada dele, ele vai trocando as saídas. Se você botar aqui circuito integrado, sei lá, 555, você vai ver aqui que tem
a ligação dele aqui, ó, de uma forma monoestável, de uma forma estável, vai depender de como você queira. Tá? Aqui, ó, forma monoestável, tá vendo? Então, tem uns componentes passivos, você tem, né, um cálculo que você faz para poder ter essa saída, para você saber como que é essa saída dele. Tá? Qual vai ser a frequência ou qual vai ser o tempo que ele vai ficar ligado. O pessoal que é de elétrica aí, não tem um temporizador que você liga o... para você fazer uma partida de estrela-triângulo, por exemplo? Isso. Então, o temporizador ele é feito com 555 muitas vezes, tá? Então, é utilizado 555 internamente dele. Entendi, velho. Então, tem vários componentes. Então, por isso que a gente fala, às vezes, a questão da eletrônica, você utiliza ele em várias situações distintas, tá? Beleza? Então, circuito integrado a gente conseguiu ver aqui. Então, cada circuito integrado, por exemplo, 4017, tem uma funcionalidade diferente. Então, 4017 ele é um sequencial. Por exemplo, aqui é um sequencial de LED. O que acontece? Quando você aperta o botão, ele apaga um LED e acende o outro. Quando aperta de novo, apaga esse e vai para o outro. Então, ele vai sequencial. Para que era usado isso aqui em 4017? Estou falando antigamente, né, quando você não tinha tanto essa possibilidade de CLPs, essas coisas. Por exemplo, aquele circuito de câmera antiga. Vocês lembram? Que ficava trocando de tela para tela da câmera. Pam, pam, pam. Então, sim. Era um circuito sequencial. Então, 4017. Antigamente, os semáforos eram utilizados 4017 com 555 para poder determinar a lâmpada, a lógica. Por quê? Porque ele só vai sequenciar quando ele receber um pulso. Está no pino 14. Aí ele vai sequenciar as saídas dele. E aí, esse pulso é uma onda quadrada. Então, o 555 gerava essa onda quadrada que fazia a oscilação dele. Então, era bem bacana você fazer um circuito com 4017. Era sofrível, mas era bem legal. Suave? Deu para entender? Sei, circuito integrado? Por exemplo, vocês estudaram, por exemplo, o amplificador operacional, não estudaram? Pessoal, ou alguém lembra de alguma coisa de amplificador operacional? Eu não lembro, não. Lembram? Fizemos aí, pô. Então, o amplificador operacional, ele faz o quê? Né? Ele amplifica, a tensão ali do pulso. Por quê? Porque às vezes nos sensores, o sensor às vezes, ele capta em 100 milivolts. Como que eu transformo isso, 100 milivolts, eu transformo isso para, sei lá, 1, 2 volts, 3 volts, para eu poder colocar na base de um transistor, por exemplo, para chavear alguma coisa, para botar num tiristor, para botar num triac, para poder alimentar o motor, e essas formas. Então, tem que ter um amplificador operacional. Então, o amplificador operacional, tá vendo aqui? Ele é um CI também. Então, tudo circuito integrado. Tranquilo? Tá? Por quê? Aí a gente muda da seguinte fase da eletrônica. Então, você tinha os circuitos que eram transistorados. Vamos pegar o amplificador para mostrar para vocês. Né? Amplificador a transistor. Vou botar transistor. Antigamente, desculpa, antes de falar de transistorado, antigamente eu tinha amplificador que era valvulado. Todo mundo lembra da válvula aqui? Sim. Válvula é isso aqui, tá vendo? Então, eu tinha os amplificadores que eram amplificadores valvulados, que era assim, ó. Amplificadores. Essas válvulas, elas consumiam uma corrente absurda, então, para poder elevar essa corrente, tá? Então, um circuito de amplificador valvulado, por exemplo, aqui, era mais ou menos isso aqui. Isso aqui era imenso. Então, lembra que as televisões caixotões, tudo? Então, era tudo a válvula. Então, era valvulado, essas coisas. Então, essas pecinhas aqui são válvulas. Hoje em dia, eles voltaram a fabricar válvulas. Por quê? Porque algumas pessoas que é da área de som, o amplificador valvulado, ele é analógico. É completamente analógico. Mesmo, ele é mais limpo, né? O pessoal fala que é mais harmônico.
do que... Lembra da vitrola, disco de vinil, essas coisas? Então, eles acham que é mais... Então, eles voltaram só para fabricar um amplificador valvulado. Mas aí, o que acontece? Um amplificador que é desse tamanho aqui, né? Vamos pegar aqui... Deixa eu pegar aqui, eu não sei nem quanto se tem a potência dele. Né? São esses amplificadores aqui, tá vendo? Tudo valvulado. Então, ele tem uma potência, né? Vamos pegar aqui o amplificador valvulado. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou comprar no shopping. Tá? Amplificador valvulado. Tá? Então tem um amplificador aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é valvulado. Voltaram a fabricar hoje. Olha o preço desse amplificador. Entendeu? Esse aqui, ó, é R$300, mas a potência dele é 2 watts. É um amplificador para guitarra. Esse aqui, vamos pegar um parâmetro desse aqui, tá vendo aqui? Um amplificador de guitarra valvulado, tá? De 50 watts, 2.750 no Mercado Livre, na promoção, tá, gente? 50 watts. Aquela caixa que tu compra na Casa e Vídeo é 100 watts, tá? Esse aqui é um amplificador de 50, tá? Aí você tem aí, vamos colocar aí, ó. Amplificador transistorado, tá? Vamos botar aqui no shopping aqui, ver se aparece algum. Tá? Então, esse aqui já caiu, né? Esse aqui, o sorte para guitarra. Vamos pegar aqui. Amplificador de guitarra, Fender, Marshall. Queria que aparecesse logo de cara aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, isso aqui é de 20 watts. Tá? Ele já é, né, um transistorado. Se eu mostrar para vocês aqui, tá? Aqui já é um circuito, né, de como funciona esse amplificador, tá? Transistorado. Como que funciona ele? Tá? Ele é em cascata. Tá vendo? É em cascata. Aí, por exemplo, vocês lembram que quando eu jogo uma corrente aqui no transistor, o que acontece? Vocês lembram do transistor? Pessoal, tem alguém me ouvindo aí? Vai permitir a corrente passar do coletor para o emissor. Tá, mas aí o que acontece? A corrente que é aplicada na base, que acontece no coletor? A corrente atravessa do coletor para o emissor. Não. O que ele faz? Ele, né, quando você chaveia ele, quer que seja, a corrente do coletor, ela é amplificada. Então, aumenta nessa corrente do coletor aqui, correto? E essa corrente que é aplicada na base, quem que vai fazer ela aumentar aqui? Vai ser o quê? O ganho do transistor, o beta dele, lembra disso? Então, a corrente do coletor, ela vai ser o quê? A corrente da base vezes o beta dele, né? O ganho do transistor. Correto? E aí, a corrente maior vai dar aqui no coletor. Vai dar óbvio, no emissor, né? Que vai juntar os dois, né? Mas aí, ele puxa essa corrente aqui. Essa corrente, ela vai entrar na base do outro transistor. O que vai acontecer? Vai aumentar para a base do outro transistor, que aí aumenta a corrente mais. Então, tá vendo que aqui está em cascata e vai aumentando até chegar no final aqui. Tá uma corrente absurda. Então, por isso que ele amplifica essa corrente. Suave? Tá? Então, ele está amplificando essa corrente aqui. Com a descoberta do transistor, aqueles amplificadores, né? Tá vendo aqui? Esse aqui é uma placa de um amplificador de 100 watts a transistor, tá vendo aqui? Aquele amplificador de 2.750 valvulado era de 50 watts. Esse aqui já é para 100 watts, tá? E aí você tem amplificador, né, com TDA, um circuito integrado. Que aí eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui, o TDA. Aqui, esse TDA 7386, ele tem, né, 4 entradas aqui e eu tenho aqui 4 saídas, tá? E é um chipzinho desse aqui, ó. Então, o que acontece? Um som de carro, às vezes, só tem uma plaquinha de
né, de controle, um TDA desse, e já sai por fato alto-falante. Já tá bom. Entendeu? Então, ele tem 4 saídas aqui de 30 watts cada uma. Olha só. Show de Tá? bola. Entendeu? Então, internamente dele, né, tem o quê? Os circuitos que amplificam. Então aqui, ó, esse aqui é um circuito de áudio, do 2050. Então tem alguns circuitos aí que já são prontos, já você só pega e solda, tá vendo aí? Ó, duas saídas de 22 watts. Então são circuitos que você pegou, imagina aquele trambolho, né, que era válvula, você botou tudo dentro de um CI. Suave? Suave. Então tem aqui o seguinte, né, dentro do meu microcontrolador, que também é um CI, ele tem dentro dele a CPU, que é a mesma CPU que eu tenho no computador. Claro, com um armazenamento, uma coisa muito menor, tá? Mas eu tenho uma CPU, tá? Eu tenho, né, memória flash, memória entrada e saída, né? Tem input e output, eu tenho memória RAM, eu tenho clock reset, eu tenho parte de relógio dentro dele, programação, depuração, vou poder, a gente vai ver que a gente consegue programar, desprogramar ele, temporizadores e contadores, conversores analógico digital, e porta serial. Então, tudo dentro de um chipzinho daquele. Tá? Suave? Show. Beleza. Aí o que acontece, né? O sistema microprocessado é composto por uma unidade central de processamento, que é a CPU, tá? E um conjunto de periféricos necessário para seu funcionamento. Tá? Dentro do periférico podemos destacar, né, a memória de dados, né, a memória de programa, né, e o circuito de clock. Tá? Os microcontroladores diferem do sistema tradicional por já integrar esses periféricos dentro do próprio componente. Então, o que acontece? Um computador, ele tem os periféricos, né? O quê? Os periféricos deles são separados. Então, você tem um CPU, aí você tem, né, separado, né, memória RAM, memória de dados, essas coisas tudo separado, HD. Então, tanto o notebook quanto o computador, ele funciona dessa forma, correto? Correto. Esta integração é uma das principais vantagens dos microcontroladores, pois contendo todos os periféricos no mesmo componente faz com que a utilização seja mais fácil e mais barata. Sistemas microcontrolados não necessitam de muitos componentes, o que torna mais simples a construção das placas de circuito e diminui o custo dos componentes e da produção. O que acontece? Às vezes eu tenho, né, por exemplo, eu tenho, que nem a gente está falando aí da questão do temporizador, um temporizador para poder ligar um motor. Beleza. Só que sempre eu vou ter esse temporizador e esse certo tempo né, de ligar. Então eu tenho como, em vez de eu pegar e montar um circuito, eu posso pegar o meu controlador, gravar o que eu quero ali nele e ele funcionar daquela forma. Tá? E aí eu posso fazer a placa e desenvolver qualquer coisa que eu quiser. Então aqui ó, ele mostra algumas embalagens de microcontroladores encontrados no mercado. Tá? Então isso aqui é da Atmel, tá? Da T-Mega, que é a mesma que está na placa do Arduino. Tá? Isso aqui é um dos fornecedores de microcontrolador. Então tem vários tipos de microcontroladores. Então vou ter o PIC da Microchip, eu tenho o 8051, que é da Intel, eu tenho, né, o ATmega, que é da Atmel, e assim por diante. Então cada fabricante de microcontroladores tem seu próprio microcontrolador, tem a sua forma de programá-lo, tem a sua forma de depurá-lo e assim por diante. Tranquilo? Então entenderam aí? Então tem a T-Mega, que é dessa forma. Então os microcontroladores, aquilo que eu falei para vocês, que tem CPU, memória, coisa, está dentro dessa pastilhazinha, tá? Está dentro desse chip. Tranquilo? Show. Tranquilo.
Ó, o tipo da embalagem, a velocidade de processamento, a quantidade de memória e os tipos de periféricos variam de modelo para modelo e também entre fabricantes, pois cada microcontrolador é desenvolvido por um tipo de operação. Os microcontroladores são muito utilizados pela sua versatilidade, pois seu comportamento depende principalmente do software que nele é gravado, assim como mesmo como microcontrolador pode ser utilizado para uma infinidade de aplicações, bastando apenas mudar o seu software. Tá? Outra vantagem é a possibilidade de atualização do produto através da atualização do software do microcontrolador, o que não é possível nos circuitos analógicos ou digitais tradicionais. O que acontece? O microcontrolador ele tem uma programação que você instala nele. E aí é o seguinte, eu posso pegar o mesmo microcontrolador e fazer certas situações diferentes. Então não quer dizer que eu posso ter um microcontrolador num relógio, eu posso ter o mesmo microcontrolador, né, para um micro-ondas. Tá? Por quê? Porque a programação é diferente. Então, a utilização dele é totalmente diferente. Tá? Como é que eu faço para programar o microcontrolador? O senhor está falando que é a respeito de eu pegar e instalar uma programação nele para ele fazer o que eu desejo. Como é que seria esse procedimento? Então, a gente vai ver isso aí. Calma, relaxa, relaxa. A gente vai chegar lá. Entendeu? Aí eu vou explicar direitinho. Beleza. É porque a gente tem que ver esse conceito, porque aí depois a gente vai entender melhor ali depois da parte da programação. Mas é simples também, é tranquilo. Vocês vão sair já programando tudo aí também. Professor, a sua abordagem específica é sobre o Arduino aí? Sim. O que é o Arduino para vocês? O pessoal que conhece o Arduino aí. Eu tenho até um aqui em casa. Você consegue, como você está falando, programar ele para ele executar algumas ações que você predefiniu no programa, né? Isso. Mas o que é um Arduino para você? Seria um microcontrolador? É um microcontrolador? Eu acredito que sim. A última vez que eu estive aí na Fab Lab, eu vi o pessoal programando um Arduino, né? Assim, sendo que tinha até naquela sala de reunião, né? Uhum. Mas para mim, Arduino era aquele robozinho que fizeram. O senhor estava presente na época, mas de repente o senhor não lembra. Tinha uma turma inteira naquela sala ali perto da Fab Lab, ali, na Fab Lab, mas é uma sala de reunião, sabe? Sim. Então, ali tinha uma turma botando um robozinho que eles confeccionaram. Sim. Aí agora eu não sei se Arduino é o robozinho ou a programação que faz aquele robozinho seguir todos os seus comandos. Então eu fiquei meio perdido nessa parte. Não, então, tranquilo. Então, é por isso que eu estou falando. O que acontece? O Arduino, ele tem um microcontrolador. Mas a gente vou falar de Arduino também, especificamente, para a gente entender. Então, o que acontece? Então, por que é interessante isso? Então, é interessante porque, às vezes, as pessoas, por exemplo, vou fazer um curso de Arduino. As pessoas, às vezes, programam, mas faz as coisas assim, ou pega alguma coisa pronta e tu consegue, né, identificar. Mas as coisas, por exemplo, de eletrônica que você vai fazer, um sensor, alguma coisa para você fazer um projeto um pouco mais complexo, se você não tiver essa base, né, de processamento de sinais, de eletrônica, você talvez não vai conseguir ou não vai compreender. Às vezes tu vai pegar um projeto pronto e você não vai entender o que está escrito ali, entendeu? Então, por isso que o interessante é esse conceito aí, né, nesse inicial. Mas depois a gente vai programar Arduino, fica tranquilo. Já é? Mas é isso mesmo. Tá. Mas estão entendendo até aí? Tá suave? Mas então, Suave. para ter uma ciência melhor de como trabalhar em cima do Arduino, você tem que ter uma noção bem mais a fundo de processamento de sinais e Não é que você tenha que ter a fundo, sabe o que acontece? Um bom conhecimento é bom, entendeu? Você ter pelo menos uma base de conhecimento ali, em eletrônica, por exemplo.
Entendeu? Ah, entendi. Por quê? Então, Eu tenho que melhorar essa eu parte. tenho que ligar, eu tenho que saber, né, o que é corrente de entrada, de saída, essas coisinhas assim, para você não danificar, às vezes, danificar a peça, danificar o Arduino, danificar a saída. Então, por exemplo, eu não posso pegar o Arduino e sair e ligar um motor. Como que eu faço isso? Então, isso que é interessante, entendeu? Eu tenho que me aprofundar nisso aí. Entendeu? É isso que a gente vai ver aqui. Sim. Esse Arduino aí, a gente pode comprar algum pra gente treinar em casa? Sim, calma, a gente vou falar até o final de semana, vocês vão sair já tinindo disso aí. Fica tranquilo. Vocês vão ver que é interessante a beça. Isso aí. Então, a aplicação dos microcontroladores, tá? Então, os microcontroladores são utilizados em praticamente todos os dispositivos eletrônicos digitais que nos cercam. Por exemplo, centrais de alarme, teclado do computador, monitores, disco rígido de computador, relógio de pulso, máquinas de lavar, forno de micro-ondas, telefone, rádio, televisores, automóveis, aviões, impressoras, marca-passos, calculadoras. Então, tudo tem microcontrolador, tá, gente? Então, a questão do microcontrolador, se você for pegar e olhar, por exemplo, como que, né, um sensor de temperatura do um ar-condicionado, quando você coloca lá, quero 20 graus, como que o sensor de temperatura, ele vê qual a temperatura ambiente, ele analisa, faz uma comparação com o valor que você colocou. Esse valor que você colocou foi 20 graus, mas lá fora está 30. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um comando para poder ligar o compressor ali. E aí, o compressor vai estar ligando, vai estar resfriando o ambiente. E o sensor de temperatura, ele vai ver que está caindo até chegar ao set point que eu quis. Quando chegar ali no 20 graus, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma informação para desligar o compressor. Tá? Então, é uma das funções. Tá? Então, ele é um controlador. Tá? Por isso que é um microcontrolador. Tranquilo? Os microcontroladores também são, né, muito utilizados na indústria, como, por exemplo, os microcontroladores de processo, sensores inteligentes, inversores, software starters, né, interface homem-máquina, controladores lógico programável, balanças, indicadores digitais, etc. Então, dentro desses componentes que você olha, tem um pouquinho de variação mais complexo, você vai ter um microcontrolador dentro, não tem jeito. Tá? Devido à sua grande versatilidade e ao seu baixo custo, praticamente qualquer dispositivo eletrônico pode fazer o uso de microcontroladores. A figura 3 mostra algumas aplicações de microcontroladores em um automóvel. Então, aqui, o que no automóvel tem essa parte de microcontrolador? Tá? Então, por exemplo, na tranca de porta, de congelamento, né, de sensor de chuva, ar-condicionado, injeção eletrônica, arrefecimento do motor, carregador de bateria, nível de luz, freio ABS, pressão de pneu, né, defeito de lâmpada, ajuste do banco, ajuste de espelho, controle de vidro, freio, né, de mão eletrônico, sensor de nível de combustível, né, sensor de estacionamento, sistema de furto, detector de passageiro, controle de teto solar, ajuste de espelho. Claro que isso é um carro do Jepson, né, que é o pessoal que tem dinheiro, né, que tem bastante coisa. Entendeu? A meu Fusca já não Até tem. a cor é igual, aí. Oi? Até a cor é igual. É isso aí. Entendeu? Então, o que acontece? Então, tudo tem microcontrolador, porque o sistema microcontrolado se tornou mais barato, mais, né, acessível. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, vocês veem aquele brinquedinho, né, que vem da China lá, que pisca a luz pra caraca, isso, aquilo, outro, que pisca a luz. Ele tem um microcontrolador ali dentro. Alguma coisa aconteceu aí. Olha aí. Oi? Desculpa, gente, foi só um problema aqui. Tranquilo. Vê se saiu aí alguma coisa do fim de curso. Não, tá a imagem do carro ainda. Não, foi o cara aqui do Fábio Lado, tá? Foi mal. Falei com vocês aí. Para que se tenha ideia da importância dos microcontroladores, temos a seguir uma relação dos principais fabricantes encontrados no mercado. Quando ele for, dá um stop nele e joga ele para cá. Direto, deixa ele bater. Aí ele para. Show. Então, gente, olha só. Então, caso você tenha uma ideia importante de microcontroladores, temos a seguir a relação dos principais fabricantes encontrados no mercado. Então, isso aí é tudo marca de microcontroladores, tá, gente?
que são fábricas que fazem esses microcontroladores, claro, para determinadas situações. Ó, a MCC, a Atmel que faz do Arduino, tá? A Cypress Microsystem, Fiscal Semicondutor, ó, Fujitsu, tem alguns ar-condicionados Fujitsu, o pessoal de refrigeração sabe, não sabe? O pessoal de refrigeração aí deve ter, né? Altec, Intel, Microchip, né? National, NXP, antiga Philips, semicondutores, NEC, Parallax. Por exemplo, NEC você tem um projetor NEC. Então, o que acontece? Eles constroem os próprios microcontroladores que funcionam ali. Tá? A Zilog, Essential, Western, Texas Instruments. Então, eles fazem os próprios instrumentos deles também. Então, alguns osciloscópios, algumas coisas utilizam esse microcontrolador. A Fujitsu, ela tinha câmera fotográfica e tem ar-condicionado também, então ela faz o seu próprio microcontrolador. Intel, não precisa falar que vocês conhecem também. Tá? Então, cada microcontrolador tem uma forma de programar diferente. Tá? Ó, é importante salientar que esses são apenas os fabricantes, cada um possui diversas famílias de microcontroladores, cada família com dezenas de componentes diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o microcontrolador com 8 terminais, com 20 terminais, 40 terminais. Tá? Então, vai depender muito de cada microcontrolador e da utilização dele. Tá? Então, cada microcontrolador ele tem alguns parâmetros diferentes. A gente vai falar do Arduino, é mais simples de mexer, a gente vai entender o porquê. Tá? Suave até aí? Tranquilo, Cleiton. Vamos falar do Arduino, já vocês falaram tanto do Arduino, vamos falar do Arduino, beleza? Então, o Arduino e suas funcionalidades, tá? Então, o que vem a ser o Arduino, tá? Então, o Arduino é uma placa onde tem microcontrolador nela e outros componentes. Então, ela é o conjunto, o circuito em si, tá? O que é a vantagem do Arduino em forma dos outros? O hardware é livre, tá? Então, você pode pegar o hardware do Arduino, que tem liberado em qualquer lugar, e você pode reproduzir o Arduino. Você só não pode utilizar o nome Arduino. Então você encontra no mercado Severino, Ciduino, né, Souzaino, Jeffersonino, então qualquer coisa você pode utilizar utilizando o hardware. O hardware é livre. O software também é livre, é gratuito. Então você entra lá e baixa o software. Você consegue baixar. Tranquilo? Eu tenho diferentes modelos. Tá? Então ele é simples e confiável, tão robusto o suficiente para a maioria da atividade robótica livre. Então ele é utilizado muito para prototipagem. Tá? Tranquilo? Entenderam essa questão aí? Então hardware é livre, então você pode pegar e reproduzir. Então muitas coisas que você tem, por exemplo, você compra um dispositivo, uma coisa, sei lá, um rádio relógio. Então aquele rádio relógio ali, ele tem um chip que tem uma programação dentro dele. Então você não tem como buscar aquela programação dentro dele. Por quê? Porque senão a pessoa copiava aquela parte de espionagem industrial, chamava, né? Eu sugiro que assistam Piratas do Vale do Silício, que vocês vão entender isso aí perfeitamente, que é bem interessante. Então, o que acontece? Quando o hardware é livre, não, qualquer um pode fazer, pode reproduzir aquilo ali. Agora, quando é de uma empresa, algum produto, você não pode ter aquele hardware livre. Então, eles escondem, às vezes eles escondem até eles não mostram nem o que é o microcontrolador, não mostram nem o tipo. Então você não sabe nem o que é aquilo ali. Não tem nem como fazer a engenharia reversa. Já ouviu falar? Engenharia reversa? Não. Não. É quando você pega um produto e você faz o contrário. Você pega ele e vê como que ele foi feito para você poder reproduzir em grande escala. Entendeu? Você quer comprar um dispositivo que é muito caro. Aí você, muito caro isso aqui. Então, fazer engenharia reversa. Tenta identificar como que ele funciona para poder fazer ele de baixo custo para você. Ou a gente vende. Assim que vai, entendeu? Então o Arduino é uma placa? É uma placa com diversas funcionalidades, é isso? É uma placa que tem um microcontrolador dela e tem, né, alguns componentes também para auxiliar essa questão. Então, tá. Antes eu vou falar aí, vamos lá. Né? O que é hardware livre, chamado de open source, que vocês veem aí, né? Open source hardware consiste em um dispositivo físico de tecnologia concebidos e oferecidos pelo movimento
de design aberto, então você pode pegar aquilo ali. Tanto o software livre como open source e hardware são criados sob o movimento de cultura open source e aplicado em conceitos de uma variedade de componentes. O termo normalmente significa que a informação sobre o hardware é facilmente reconhecida. O design no hardware, ou seja, desenhos mecânicos, esquema, lista de materiais, dados de layout do PCB, código-fonte, dados de layout de circuito integrado, além do software livre que aciona o hardware, são todos liberados da abordagem livre open source. Então o Arduino é assim. Então é tudo livre dele. Então por isso que é o mais fácil, mais simples da gente trabalhar. Tranquilo? Então o que mais tem projetos aí open source. Software livre. Software livre é o software que é distribuído juntamente com o seu código-fonte e é liberado sob os termos que garantem aos usuários a liberdade de estudar, adaptar, modificar e distribuir o software. O software livre é muitas vezes desenvolvido em colaboração entre programadores voluntários como parte de um projeto de desenvolvimento de software open source. Então o software dele também é livre. Então você pode entrar lá e baixar o software de programação dele. Outros softwares, outros microcontroladores, às vezes o software é pago, às vezes o software então, é da empresa, então tem essas dificuldades. Por isso que o Arduino foi bem difundido hoje em dia. Deu para entender? Suave? Pode explicar de novo, professor? Eu ia pedir isso agora. Tá. O que? A questão do software livre? Isso, Sim, isso. sim. Então, o que acontece? O que vem a ser software livre? Ele é gratuito, entendeu? E aí é o seguinte, eles têm uma comunidade que vários programadores fazem o melhoramento desse software, entendeu? Então, justamente para isso. Então, quando você quiser, por exemplo, se você quiser comprar um Arduino, que o colega falou que já tem aí e tudo mais, a gente tem o Arduino, então você compra esse Arduino e você consegue fazer seus projetos porque o software é livre. Tá? E se você quiser montar um Arduino, montar a placa, o hardware também é livre. Então você consegue o circuito eletrônico e você consegue montar o Arduino também. Tranquilo? Porque, por exemplo, muitas coisas que eu faço, eu às vezes programo no Arduino, tiro o chip e monto uma placa para um determinado fim. Entendeu? Uma Então, forma de... Fala. Pode falar, ué. Depois eu falo. Não, pode falar. Assim, então, deixa eu ver se eu entendi. O software livre quer dizer que você pode, você mesmo montar um programador para ele individualmente, é isso? Não, software livre é o software que você vai programar ele. Entendeu? Você mesmo, né? Individualmente. Você mesmo vai programar teu Entendi. próprio controlador. Entendeu? Entendi, É beleza. o software de iniciação dele. Como se fosse o Windows da máquina, como se fosse o Android do teu celular. Entendeu? Sim, sim. Obrigado. Entendi. Aí vamos lá, família Arduino, tá? Então, com o passar dos anos, a linha do Arduino vem crescendo mais e mais, trazendo soluções para mais diversos projetos. Conheço um pouco desta família. Então, tem vários tipos de Arduinos, tá? Arduinos diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, é o Arduino Leonardo, tá? Arduino, Mega, tá? Arduino Mega ADK. Então, o que diferencia um do outro? Questões de portas. Tá? Então a gente vai ver que o Arduino, o Arduino Uno, o Leonardo, que seja, você vai ver, a gente vai trabalhar com ele aqui e a gente vai ver que ele tem os números de portas, entradas e saídas que vai influenciar nessa situação. O Mega também tem muito mais saídas, então é utilizado para as coisas mais complexas, então ele tem uma taxa de processamento maior, então vai depender do teu projeto. Tá? Por exemplo, tem o Arduino Pro, Arduino Mini, Arduino Pro Mini, que são pequenininhos, Arduino Micro, tem o Arduino LilyPad, que é utilizado para eletrônica vestível, bem interessante, tá? Essas roupas que acendem e tudo mais, tá? Também pode ser utilizado com Arduino para microcontroladores, tá? Arduino Fio V3, então tem vários tipos de família. Tá? E aí eu tenho um negócio chamado de shields para Arduino. O que vem a ser essas shields? Justamente aquele negócio que eu estava falando para vocês, né? O Arduino ele vai ter entradas e saídas. Essas saídas ela não vai ligar um motor direto.
Então você vai ter que ter um negócio chamado shield, que você vai o quê? São componentes eletrônicos dentro de uma placa que ele vai receber essa informação e vai, tipo assim, controlar umas coisas mais complexas, entendeu? Por exemplo, se eu quiser ligar uma lâmpada com Arduino, posso? Se for alternado? Não, direto na saída dele, não. Mas eu posso alimentar, energizar um relé, que o relé liga a lâmpada. Entendeu? Sim, sim. Entendi. Relé de interface. Isso. Mesma coisa, mesmo dispositivo. Tá? Aí eu tenho shield de tudo. Para celular, coisa, você vai encontrar shield para tudo. E monitor, então você vai entrar e você faz a conexão do Arduino. Tá? Então vamos lá. Arduino mais software mais conexão. Tá? Então o que acontece aqui? Então aqui é um Arduino Uno, tá? Visto de cima, tá? Visto de baixo, tá? Arduino eu tenho eles originais e tenho outros falsificados, tem uns que vêm da China e tudo mais. Geralmente o Arduino Uno original, ele vem com esse chip aqui, ó, ATmega 328. Isso aqui que é o microcontrolador, tá? Esse aqui é o microcontrolador, viu? E aqui é o seguinte, tá? Parte de baixo, tá vendo aqui Made in Italy? Então o Arduino original ele vem da Itália. Beleza? Os outros funcionam, tá, gente? Só tô falando que o original mesmo Show. é desse tipo. É Diego, sempre bom você ter o original do que você ter um similar, né? se puder ter o original, é bacana. Entendeu? Por exemplo, aqui no Senai, é o seguinte, se eu tiver o Arduino original, ele já instala o drive automaticamente quando eu espeto ele no computador. O outro, você tem que ter um drive, você tem que instalar o drive para ele poder aceitar. Então, nas máquinas aqui, como que é a rede de sistema, eles não aceitam. Então, são os originais. Olha só. Porque ele instala automaticamente, não precisa de permissão para instalar. Então, tem essas coisas. Aqui, ó, software de programação. Tá vendo aqui, software de programação. Tá? É esse aqui. Essa aqui é a visão que nós vamos ter dele aqui. Esse aqui é o cabo de programação, que é aquele cabo da impressora. Tranquilo? Suave? Tranquilo. Suave. Então, o Arduino Uno, tá, gente? Ele tem um microcontrolador, que é aquela parte pretinha, um ATmega 328. Tá? Então, é o modelo do microcontrolador. Por que foi feito o Arduino? Na época, lá na Itália, foi um professor que dava aula de microcontroladores na Itália. Então, ele tinha um certo trabalho para dar aula de microcontroladores. Por quê? Como que era feito isso aqui? Tu pega esse microcontrolador, aí tu pega, bota num gravador de microcontrolador, aí espeta no computador, faz a programação, compila para ele, para depois tu pegar e... Deixa eu ver aqui que tem alguém tentando entrar aqui. Só um minuto. E aí é o seguinte, vamos lá. Então ele tinha esse trabalho de ter que gravar, aí depois que gravasse, ele tinha que tirar, botar no protoboard, fazer todas as conexões e ver se funcionava o circuito. Ele falou, cara, isso dá muito trabalho mesmo. Então ficava, a aula não rendia. O que ele fez? Ele fez um circuito onde, né, a parte da programação ia ser tudo dentro desse coisa. Ele só ia conectar por fios, os conectores. Então, ficaria muito mais fácil você dar essa aula. Foi por isso que foi inventado esse Arduino, tá? A tensão de funcionamento dele é 5 volts, tá, gente? A tensão de entrada recomendado tem que estar entre 7 e 12 volts. Professor, Sim. essa tensão de funcionamento seria a tensão de saída dele? A saída, sim, mas a tensão de funcionamento do Arduino mesmo, internamente. Porque quando você conecta ali, internamente ele já tem as coisas que funcionam com 5 volts. Então você não pode botar abaixo de 5 volts que ele não vai funcionar. Ah, entendi. Ele gera também 5 volts, né? Na saída, sim. Saída digital, sim. É justamente isso. Então, no caso aí, para ter que botar um controlador de tensão, porque ali a tensão de entrada dele é de 7 a 12 volts. Então, ou seja, é superior ao que ele trabalha. Não precisa. É recomendado isso aí. Se você botar mais, ele vai sobrecarregar a entrada dele. A entrada dele, por quê? Eu vou mostrar para vocês onde é o conector de entrada dele.
Aí, o que acontece? Ele já tem regulador tudo direitinho para poder alimentar a placa, tá? Fica tranquilo. Entendeu? Ah, tá. Então não precisa a gente fazer esse cálculo para controlar a Não. entrada dele para trabalhar em cima desses 5 volts. Não, vou botar a fontezinha lá de 12 volts e ele mesmo já faz esse processo. Ah, então show de bola. A placa já é para isso mesmo, entendeu? Agora, se você pegar só o microcontrolador, aí você teria que botar um regulador de tensão para 5 volts para poder botar essa parada, entendeu? Não entendi. Valeu. Fizeram lá. Aí eu tenho a tensão de entrada limite de 6 a 20 volts, tá? Então, mas geralmente bota 12 volts que já funciona de boa, né? 9, 12 volts, às vezes botam bateria, depende. Pinos de entrada I/O, né? Então eu tenho pinos que I/O que eles podem ser configurados como entrada ou saída, input ou output. Tá? Então, eu tenho 14, dos quais 6 oferecem saída PWM. Tá? Então eu tenho 14 pinos, né, digitais. Ele pode ser entrada ou saída, os pinos digitais ligados ou desligados, dando 5 ou 0 volts. Vocês fizeram lá a questão de expressão booleana, mapa de Carnot, essas paradas todas, simplificação de expressão, não fizeram? Oi, tem alguém me ouvindo aí? Mapa de Carnot, não. O professor disse que eu acho que seria mostrado mais para frente. Ah, tá. Aí fizeram circuito lógico, lógica digital, para lógica, tudo direitinho. Fizeram... É o seguinte, eu tenho essa saída aí, 14, dos quais 6 oferecem saída PWM. O que vem a ser essa saída PWM? É a saída por largura de pulso. E aí, é como se fosse uma saída analógica. Uma saída analógica digitalmente. É a mesma coisa que funciona, que vocês vão ver depois, software starter. Inversor de frequência. Inversor de frequência, eles têm uma entrada que é PWM, que é como você controla essa saída, isso aí, beleza? Então, é como se fosse uma saída digital regulável, por exemplo, dimerizar alguma coisa. Tá? Ó, pinos de entrada analógica, eu tenho 6 pinos de entrada analógica. Tá? Então, o que acontece? Os pinos digitais, eles podem ser configurados como entrada e saída. As entradas analógicas, só entrada, tá, gente? Importante, corrente DC por pinos de entrada ou saída. Então, eu tenho essa corrente de 40 mA. Então, esses pinos, eles vão ter a saída de 40 mA. Então, se eu botar um motor que consuma 100 mA, você vai ferrar a sua saída. Então, por isso que eu tenho que ter o quê? Aqueles drivers, aquelas coisas, aquelas situações para você utilizar, né, em outras situações. Se eu botar um motorzinho de um carrinho, às vezes você pode sobrecarregar, ele não vai conseguir fornecer. Beleza? Então temos que respeitar isso. A corrente DC para o pino, né, de 3.3 volts, que eu tenho um pino de 3.3, é 50 mil. Eu tenho uma memória flash de 32 KB, tá? Dos quais 0,5 KB utilizado para carregar a inicialização. Memória RAM de 2K, tá? E EEPROM, né, de 1K. E a velocidade do relógio 16 MHz. Essa velocidade do relógio é para ele controlar, saber que 1 segundo é 1 segundo mesmo, 2 segundos é 2 segundos mesmo e assim por diante. Suave até aí? Tranquilo. Show. Beleza. E aí é o seguinte, né? Esse aqui é um Arduino, tá visto isso aqui. Aí eu tenho o seguinte. Esse botão aqui é um botão reset, tá? O que ele faz? O que ele reseta? Ele reseta o programa? Não, ele vai resetar para o estado inicial do programa, tá? Então ele vai voltar para o início do programa, só reseta isso. Se o teu programa é complexo, ele vai rodar, vai acender uma lâmpada, depois acender outra, depois acender outra, depois acender outra, acender outra. Se você apertar o reset, ele volta para o inicial. Só para isso. Não reseta o programa, ele reseta o teu programa que você está rodando ali, você não reseta a programação. Ele reseta a ação, não é isso? Ele reseta o programa, não reseta a programação do chip, entendeu? Sim. Aqui, ó, GND é o ground. Tá? GND é o ground, é o quê? O negativo. Tá? Portas digitais,
são aquelas 14 que a gente falou, vai do 0 até o 13. E aqui são as portas analógicas que só podem ser entradas, tá? A 0 até a 5. Tá? E aqui, ó, reset, né? A gente usa mais o 3.3, que é aquele lá, e aqui tem uma saída de 5 volts, tá? Esse VIN é a tensão de entrada aqui da conexão externa. Essa aqui que a gente estava falando que é até 12 volts, tá? Recomendado. Que é aquele plugzinho, igual tem fonte em switch, fonte de Sky, de net, essas coisas, do GatoNet de vocês, essas paradas aí. Tá? Aqui é a conexão USB, que você vai conectar aí, ele já liga e consegue programar e fazer as situações. Tranquilo? E aqui é o meu controlador ATmega 328. Tá? Então, tá vendo aqui, o Arduino é a placa. Tá? Onde você tem conversores analógicos digitais, você consegue gravar, e aqui você já tem um gravador que você já pega e grava as informações aqui dentro, através do software. Suave? Show de bola. Aí que tá. Então o Arduino ele não funciona só. Então você tem que ter outros componentes que fazem funcionar esse Arduino. Vocês já utilizaram o protoboard? Vamos lá. Então acontece. O que a gente vai utilizar, né, de software? Tá? A gente vai utilizar aqui um software do Arduino, e vamos utilizar aqui para a prática, para a gente ver como funciona. A gente vai utilizar, né, um lugar chamado, né, Tinkercad. Isso aqui. Tá? Quando você pedir, né, para entrar no Tinkercad, tá? No Tinkercad, ele vai pedir aqui, ó, no teu e-mail Gmail, tá? Você pode conectar com o Gmail, fazer a inscrição aqui e entra, que é gratuito. Beleza? Aqui, ó, nessa aba aqui, eu estava criando um projeto em 3D, mas eu consigo, né, criar, né, um projeto em 3D aqui. Né? Esse aqui é bonitão, esse projeto aqui. Ó. Vou até mostrar para vocês. Parece ser bem bonito, parece ser bem bonito. Aí, projeto bonito. A autopropaganda aí pegou firme, né? Aqui, ó. É meu chaveiro. Não, gente, que isso, eu gostei, a melhor parte da aula até aqui. Ó, chaveiro aqui fiz aqui. O que a gente faz na impressora 3D, aqui no FabLab, que eu falei para vocês, tá? Aqui, ó. Nessa aba aqui, escrito circuitos, tá vendo aqui? Nessa aba escrito circuitos que a gente vai entrar. Então, entra no Tinkercad, faz sua inscrição, entra na aba circuitos, tá? Então, aqui, ó, vou pegar esse aqui que já está pronto aqui, mas eu posso aqui, ó, criar novo circuito, tá vendo aqui? Criar novo circuito. Vocês não usaram isso aqui, não, em eletrônica? Não, ele é gratuito, não, professor. Não. Vamos lá. Ele é gratuito? Gratuito, tô totalmente online aqui. Gratuito. Tá? Então, aqui, ó, componentes. Eu vou botar aqui componentes todos aqui pra gente dar uma olhada aqui para ver o que tem. Então, aqui eu tenho resistor, capacitor polarizado, diodo Zen, indutor, eu tenho botão, potenciômetro, interruptor deslizante, fotoresistor, fotodiodo, sensor ambiente, né, flex sensor infravermelho, sensor de distância, tá? Eu tenho sensor pirotécnica de presença, então eu tenho aqui sensor de inclinação, sensor de temperatura, sensor de gás, um teclado, eu tenho interruptores, né, bips, eu tenho LED. O que é LED? Sensor de diodo emissor de luz. É, isso aí. Diodo feito de arsenieto de galho que vai ser percorrido por corrente elétrica e emite fótons. Grava essa parada aí. Ó, doutor, aí também dói, hein? Aí quebra, né? Aí quebra, né? Aí tira uma onda, pô. Fala, um diodo feito de arsenieto de galho que vai ser percorrido por corrente elétrica e emite fótons, pô. Ó, é a mesma coisa que você falar meu nome rápido, Hélio Pasternak de Oliveira. É mais fácil falar meu nome. Chega lá e fala assim, pô, quero uma lâmpada de diodo feito de arsenieto de galho que vai ser percorrido por corrente elétrica e emite fótons. Acabou, pô. Não, o cara vai me xingar, pô. O vendedor vai me xingar, pô. Então, vai achar que eu tô xingando ele. Tá vendo? Eu tenho vários componentes aqui, tá vendo aí? Eu tenho motor, tem isso, aquilo, outro, por exemplo. Tá?
E aí eu tenho aqui a placa de ensaio. Vamos pegar uma placa de ensaio pequena aqui para mostrar para vocês. O que vem a ser essa placa de ensaio? Essa placa de ensaio é o protoboard. Como que funciona o protoboard? Você olhando assim, tá? Você olhando assim, ele é uma plaquinha com vários furinhos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho. Já queimei muito LED na protoboard. O protoboard é esse aqui. Tá vendo? É uma plaquinha dessa aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma plaquinha dessa aqui. No Tinkercad eu tenho aqui o exemplo dessa plaquinha. Como que funciona essa plaquinha? Internamente, ela é para colocar, né, as perninhas dos componentes e internamente ela tem conexões. Como que é a conexão, né, dela? Essas aqui, ó, que ficam as alimentações, elas são nessa horizontal. Tá vendo aqui? Então tudo é interligado aqui. Tá aparecendo verdinho aqui, é tudo interligado em si. Essa aqui também é tudo interligado, mas uma não tem interligação com a outra de cima, tá vendo aqui? Né? Vai ser só o positivo e a outra vai ser só o negativo. Beleza? Essas aqui, elas são interligadas na vertical, tá vendo? Porém, né, uma coluna não tem contato com a outra coluna. Tá dando para entender? Tá. Também não tem contato com essa aqui de baixo. Tá? Então ela funciona dessa forma. Para que serve o protoboard? Então, para a gente fazer circuitos dentro disso aqui. Tá? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo para mostrar para vocês. Vou pegar o exemplo aqui do LED. Vamos pegar um resistor, vou botar um resistor aqui. Tá? O resistor daqui a pouco eu boto o valor dele, que eu não sei o valor ainda. Vou pegar aqui um LED. Tá? E vou pegar aqui uma bateria de 9 volts. Olha só que legal. É uma bateria de 9 volts. Tá? Tem um LED e um resistor. Por quê? Para não queimar o LED. Correto? Então, vamos lá. Esse LED aqui, ele tem uma queda de tensão de 2 volts e uma corrente de trabalho de 20 mA, mais ou menos. Qual deve ser o valor desse resistor para esse LED aqui não queimar? Agora ferrei vocês, né? Bonito, né? Fala aí. Conexão, ó. Cliquei aqui em cima, ó, vai me direcionar para onde eu quiser. Vou botar aqui no positivo. Cliquei de novo, aparece aqui, posso selecionar a cor, vou botar vermelho. Vou pegar aqui, ó, negativo, vou selecionar no preto aqui, ó. Vou mudar aqui para preto. Aí, ó, já alimentei aqui com positivo aqui com negativo. Eu quero saber o valor desse resistor aqui para esse LED com a queda de tensão. A bateria de 9 volts, a queda de tensão dele é 2 volts. E eu tenho uma corrente de 20 mA. Eu quero saber o valor desse resistor aqui. Um K400 onde? Quanto? Um K400? Ele nem acende. Não é. K400. Cara, deixa eu ver aqui. Um quarto, 330 ohms. 330? Com 10% de tolerância. Vamos lá. Não sei quanto que é não, tá, gente? Vamos lá. 9 menos 2 dá quanto? 7. 7. Então vai ser 7 dividido por 0,02, que é a corrente de trabalho dele. Tensão sobre corrente. Quanto que dá isso aí? 350 ohms. Quanto? 350 ohms. 350? Então vamos lá. Aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Passo para ohms, vou botar 350. Vocês falaram, se queimar o LED, eu por vocês. 350. Você modifica lá, ele já modifica aqui as cores do resistor. Vamos lá. Quem é anodo, quem é catodo, tá? Então, o que acontece? No LED, quando eu tenho um chanfrozinho dele aqui, sempre é o catodo, tá vendo aqui? Menor perninha e o chanfrozinho, é o catodo. Maior perninha, né? Onde não tem o chanfro, é redondinho, é o anodo. Aqui ele já te fala quem é, entendeu? Deu para entender? Beleza, vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui no positivo, tá?
e vou colocar aqui no anodo. Tá vendo aqui que tá no anodo? Ó? Positivo aqui, ó. Ele vem Sim, aqui o sim. positivo no resistor, tá indo no anodo. O negativo aqui, ó, vou jogar onde? No catódo. Ó. Preto, tá vendo? Suave? Aqui, ó, Suave. vem iniciar a simulação, tá vendo aqui? Iniciei a simulação, acendeu meu LED. Beleza? Beleza, funcionou. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma parada agora legal. Vou tirar o meu resistor. Vou ligar direto. Iniciei a simulação. Olha o que aconteceu. Tadinho do LED. Explodiu o LED. Entendeu? A corrente do LED, né, é de 915 mA. Enquanto o máximo absoluto é 20 mA. Então o software te dá isso aí. Tranquilo? Aí aqui, ó, por exemplo, vamos botar aqui, só mostrar para vocês aqui o seguinte. Diodo. Como que funciona o diodo? Ah, se eu quiser gerar o componente, eu venho aqui, ó. Volta. Aqui, ó. Eu giro ele. Tá? Mas vamos lá. Como que funciona o diodo? Ele dá direção à corrente elétrica, né? Dá um sentido à corrente. Então, quando ele é polarizado diretamente, né, ele deixa passar corrente elétrica. Quando ele é polarizado inversamente, ele bloqueia a passagem de corrente elétrica. Beleza? Não é isso? Chave fechada, chave aberta. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó. Negativo aqui, ó. Para vocês verem. No catodo dele. Esse aqui é o catodo, tá? Do diodo. E o positivo no anodo. Então, vou chegar aqui o positivo, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou tirar aqui de novo, né? Aqui. Ó, positivo tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ó, vem pra cá, vem aqui. Ferra, gente. Aí vem aqui, ó. Agora tá na mesma linha, tá vendo? Positivo sai negativo aqui vindo pra cá. Então ele tá polarizado diretamente também, correto? Eu posso ligar aqui, ó. Vamos ligar a simulação aqui, ó. Ligou o LED, tá vendo? Ó, parei a simulação, vou inverter o meu diodo. Polarizei ele inversamente. Ó. Iniciei a simulação, olha o que acontece. Não LED liga. não ligou. Beleza? Então isso aqui é bom para treinar também essa questão do diodo também. Suave? Ele não ligou porque você inverteu ele inversamente, ele reduz, né, a corrente, né? Ele bloqueia, não deixa passar, bloqueia mesmo. Aí aqui, ó, você também tem tá? Multímetro. Tá, multímetro aqui. Multímetro, por exemplo. Qual a queda de tensão, né, no diodo? Vocês lembram? 0,7 se fosse isso, 0,3 se for germânio. Isso aí, muito bom. Né? Então, se for silício é de 0,6 a 0,8, a gente bota uma média de 0,7. Se for germânio de 0,2 a 0,4, a gente bota a média de 0,3. Beleza? Coloquei aqui, ó, um voltímetro. Vamos ver quanto vai dar aqui. Quanto que deu? 6.9. Muito louco. 0,6 volts. Correto? 609 mili, ando 3, ó. Ando 1, 2, 3 para cá, 0, tá? Dá 61, mais ou menos. Se eu quiser saber a queda de tensão aqui do LED, ó, bota aqui, ó. Aqui. E outro. Aqui. Tá feio, tá, gente? É só para mostrar.
Foi o que a gente calculou, né? A gente calculou para 2 volts, não foi? Isso aí. Viu? Funciona. Então depois eu vou pedir que vocês treinem o Tinkercad, porque a gente vai fazer a programação lá. Beleza? Beleza. Tem como baixar esse programa e deixar ou no computador, ou no celular, esse Tinkercad? Não, ele é online. Entendeu? Não é offline, não. É só online. Só que acontece, tudo que você faz fica salvo, tá, gente? É uma nuvem, então fica salvo. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um projeto de uma turma que eu fiz de microcontroladores. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é bem interessante. Isso aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro. Isso aqui foi o seguinte, eu pedi um projeto que era para fazer o seguinte, era para fazer esse botão aí, ele vai acionar uma bomba, que vai ter uma contagem regressiva e depois dessa contagem ela vai explodir. Tá? Então tem que mostrar no display essa contagem e depois ele vai explodir. Foi feito com Arduino, tudo direitinho, tá aí. Aí o aluno até botou um código. Se você errar o código, explode. Senão, não explode, entendeu? Maneiro. Ó, vou clicar aqui. Ó. Iniciar a simulação. Missão Impossível? Hã? Missão Impossível? Vou clicar aqui, ó. Cliquei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acertou o código, tá vendo? Aí ficou luzinha verde. Aí se eu errar o código aqui, vou botar aqui para 1, para 0, tá vendo aqui? 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Explodiu. Meu irmão, a mente desse maluco é maléfica. Já até fez um bagulho uma bomba caseira. Caraca. Isso aqui foi a prova que eu passei para eles. Eu falei para ninguém levar pro coração, né? Que o cara já pensou. Mas, tipo assim, é só um treinamento que você pode ser aplicado para qualquer coisa, entendeu? Então, no Tinkercad dá para fazer muita coisa, tá, gente? Não precisa vocês se preocuparem em falar assim, eu tenho que ter o Arduino e isso, aquilo, outro. Não, aqui dá para fazer. Deu para entender aí? Show. Suave, né? Então, é um projetinho bacana. Então, depois vocês peguem, se familiarizem com o Tinkercad, façam os projetinhos com LED, com coisas, só para vocês verem, mexerem e ver como que é, tá? É bem simples, tá? Não tem nada demais. Suave? Essa é a melhor parte. Suave. Então, esse aqui é o protoboard, que é visto, né, internamente, vou mostrar para vocês. Esse aqui, gente, é o software de programação, né, do Arduino. Então, é quando a gente abre. Antes de mostrar essas coisas aqui, vamos mostrar aqui como que baixa, onde que baixa essas coisas para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, acontece, ó. Deixa eu escrever aqui Arduino. Escrevi até errado. Tá vendo aqui? Arduino.cc. Como tá eu? Vendo aí? Então, aqui eu entro na página de programação do Arduino. Tá? Como que eu baixo o software, tá, gente? Então, você tem aqui, ó, né, programas, né, a parte aqui de transferências, que fica aqui em cima, tem para essa parte aqui, tá vendo aqui? Aí aqui tá os sistemas que você pode baixar, tá vendo aqui? Ó, código aberto, facilita a escrita do código upload, e software pode ser usado em qualquer placa de Arduino. Você tem aí, ó, tá vendo aqui? O Windows, tá? Windows 7 mais recente, baixar opções.
Você tem aí para o Mac, você tem para o Linux também. Aí você tem vários tipos de navegadores que você pode, de sistema operacionais. Beleza? Então, aí você vai baixar. Vou botar aqui para baixar aqui, só para gente ver. Não sei se eu baixei aqui. Pô, eu não gostei do sistema do Linux, não. Eu já tive um PC já com o sistema Linux. Poxa, eu não me familiarizei com ele, não. É mais seguro, né? É mais difícil de mexer. Ó, vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá? Aí ele pede aqui, tá vendo aqui um dinheiro, tá vendo aqui? Isso aqui é o quê? Doação. Tá? Doação. Eu não quero doar. Viu? Aí eu não doei, ele baixa direto aqui, tá vendo? Vou botar aqui para baixar aqui. Para salvar, tá baixando aqui. Tá? Então, você doa se você quiser. Tá? Então aqui tem algumas coisas também, tutoriais, algumas coisas interessantes aqui que depois vocês podem olhar. Eu vou passar umas paradas para vocês bem simples, que aí é bem interessante também. Ó, tá baixando já, tá em... Baixando aqui, vou ver se... Deixa eu ver se já está instalado no meu aqui. Pronto, baixou. Tá, deixa eu botar aqui a... compartilhar para vocês verem aqui. Aqui, baixou aqui, tá vendo? Sim. Tá, eu vou clicar aqui e mostrar uma parte para vocês verem, tá? Então, deixa eu até jogar aqui para documentos. Baixou aqui. Programas, que eu quero separado. Tá vendo aqui? Isso aqui. Tá vendo? Clica com o botão direito aqui, ó. Executar como administrador. Atualizando. Vou instalar e está instalando. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é para instalar as portas do Arduino. Quando eu conectar o Arduino, para ele aparecer, entendeu? Foi. Ei. Ei. Aqui, ó. Já instalei aqui. Beleza? Aí né, na próxima aula, eu já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer o primeiro programa e assim vai. Beleza? Vou fazer a chamada agora? Beleza. Valeu, professor. A aula foi boa. Ó, vou abrir aqui só para mostrar para vocês aqui como que é a interface dele. Foi boa mesmo, passou até rápido a hora. Que bom. O farol aqui, tá vendo? Essa aqui é a tela de programação do Arduino. Aí eu vou explicar na próxima aula como que funciona isso aqui, como que funciona essas questões aqui, beleza?